Bom dia, pessoal! Nós vamos falar sobre a histologia do sistema reprodutor feminino. Nós somos alunos do curso de farmácia da Universidade Federal de Campina Grande, do campus de Cuité. Pode passar. Nossa professora é Glaucia Veríssimo Farreina Martins, e aqui estão os nomes dos nossos componentes do grupo, mas a gente vai se apresentando com o passar dos slides. Nos tópicos que a gente vai apresentar, vai ter a anatomia, né, que é bem importante, e vamos especificar sobre os ovários, tubos uterinos, útero, placenta, vagina, genitália externa, glândulas mamárias e o estregaço citológico, mais conhecido como o exame do Papa Nicolau. Bom, meu nome é Lucas, vou começar falando sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino, especificamente da parte interna, que são os órgãos reprodutores femininos que estão localizados dentro da cavidade pélvica, que são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Os ovários são órgãos pares, neles se desenvolvem os oócitos, que são os gametas femininos. Ele tem função endócrina e é responsável por produzir os hormônios sexuais. As tubas uterinas também são duas, elas que conduzem os oócitos liberados mensalmente pelos ovários até o interior da cavidade uterina. Nelas ocorre também a fertilização em condições normais. O útero é um órgão muscular onde se desenvolve o embrião e o feto. De dentro para fora, ele é formado pelo endométrio, pelo miométrio e pelo perimétrio. E a vagina é um tubo muscular que se estende no colo do útero até o ósseo da vagina. Pode passar. Bom dia, meu nome é Maria Anca, eu vou falar um pouco sobre os ovários. Os ovários são estruturas presentes no sistema reprodutor feminino e localizados um em cada lado da região pélvica, comunicando-se com o útero através das tubas uterinas. Ele é uma importante parte do sistema reprodutor, assim como os testículos do homem. Os ovários são estruturas relacionadas com a produção de hormônios e com a formação de células reprodutivas, chamado popularmente de óvulos. A cada ciclo menstrual, os ovários produzem e liberam um ovocito, que poderá ser fecundado e originará um embrião. Histologicamente, o ovário é dividido entre porção medular e cortical. A porção medular, que é mais centralizada, é basicamente composta de tecido conjuntivo frouxo, vascularizado, e a porção cortical, que é mais periférica, contém estruturas funcionais dos ovários, que são os folículos ovarianos e os corpos lúteos. O formato se assemelha um pouco com uma amêndoa, medindo em geral 3 centímetros de comprimento e 1,5 centímetro de largura e 1 centímetro de espessura. Estão localizados nas proximidades da parede pélvica, lateral, um de cada lado. Pode passar. Eles possuem duas funções: a ovogênese, que é a formação do gameta feminino, e a esteroidogênese, que também é um processo que relaciona a produção de hormônios sexuais, como estrogênio e progesterona. Eles produzem esses dois hormônios sexuais que são bastante importantes, porque eles são relacionados ao desenvolvimento, manutenção dos órgãos, e também garante a regeneração do endométrio após a menstruação. E a progesterona é mais relacionada com a preparação do útero para receber o bebê e com o desenvolvimento de células secretoras de leite durante a gestação. A diminuição deles pode até levar a um aborto, caso a mulher esteja grávida. Pode passar. Os folículos ovarianos são unidades funcionais dos ovários, que armazenam os óvulos e têm a capacidade de se desenvolver e liberar os óvulos durante o ciclo menstrual. São encontrados no estroma da porção cortical do ovário e são compostos pelo ovocito e por células foliculares, que o envolve todo. De acordo com o grau de desenvolvimento desses folículos, eles podem ser classificados em folículos primários, que é essa primeira imagem, que está no primeiro estágio de crescimento do ovocito. A segunda imagem é o folículo multilaminar, que tem duas camadas de células cúbicas, então dá para ver bem direitinho as duas camadas. E na sequência temos o folículo secundário, que é quando tem mais de duas camadas foliculares.
E o folículo de Greff, que é quando o folículo é bastante grande e se caracteriza pelo aparecimento de um espaço intracelular, que é denominado diântero. Por isso que ele é bem grande, porque ele é preenchido com líquido folicular. Pode passar. O corpo lúteo é uma estrutura que é formada nos ovários logo após a ovulação. Ele é responsável pela progesterona e relativamente grande em relação ao ovário, tendo cerca de 2 a 5 centímetros, e a função dele é preparar o útero e manter a gravidez até que a placenta comece a secretar a progesterona. Caso não ocorra a fecundação, o corpo lúteo vira apenas uma cicatriz esbranquiçada. Caso não ocorra, ela se torna um corpo albix, que é em branco em latim, que é uma cicatrizinha bem pequenininha. Por outro lado, caso ocorra a gestação, ela irá produzir a progesterona até a 12ª semana de gestação, quando então a placenta toma essa função. Pode passar. A síndrome do ovário policístico é uma doença endócrina que afeta 5% a 10% da população e das mulheres em idade reprodutiva. Embora não haja uma causa específica, geralmente ela ocorre devido à hipófise de estimular uma produção excessiva de hormônios masculinos pelo organismo. E é baseado também que muitas mulheres que desenvolvem essa síndrome apresentam resistência à insulina. Os sintomas são ciclo menstrual irregular, dificuldades para engravidar, acne, ganho de peso, crescimento de pelo no rosto, seios e abdômenes. O diagnóstico é feito por exames clínicos, laboratoriais e de imagem. O tratamento é utilizado hormônios para tratar a mulher, procedimento cirúrgico e hábitos saudáveis. Bom dia, meu nome é Luiz. Eu fiquei com o órgão da tuba uterina. A tuba uterina, como já foi dito, ela é um par que se estende bilateralmente do útero em direção aos ovários. Ela tem a função de transportar o óvulo do ovário até o útero e proporcionar a fertilização e o desenvolvimento inicial do zigoto até o estágio de mórula. Uma extremidade dele é adjacente ao ovário e abre na cavidade peritoneal, e a outra extremidade vai se comunicar com a cavidade uterina. A tuba uterina ela vai se dividir em 3 camadas, como está vendo no corte histológico, em mucosa, muscular e subserosa. A parede dela se assemelha à parede de outras vísceras ocas e consiste em uma camada serosa externa, uma camada muscular intermediária e uma camada mucosa interna. Em vermelho a gente pode ver a camada mucosa, que tem um revestimento interno. Ela exibe pregas longitudinais finas que vão se projetar para dentro do lúmen. E a camada muscular ela está aí na seta verde, ela vai se organizar em uma camada interna e espessa ao redor da camada mucosa. E ao redor da camada muscular, a camada subserosa, a camada mais externa, ela é composta por mesotélio e uma fina camada de tecido conjuntivo. Pode passar. O revestimento mucoso é composto por epitélio colunar simples, contendo células ciliadas e secretoras, como está vendo na imagem aí, e por uma lâmina própria do tecido conjuntivo frouxo. Essas células ciliadas elas vão ser as mais numerosas no infundíbulo e na ampola da tuba uterina. E essas células secretoras têm a função de produzir um líquido que serve de material nutritivo ao óvulo. Pode passar. Sobre o infundíbulo, que a gente está vendo aí na figura A, ele vai ser o segmento em formato de funil da tuba adjacente ao ovário, vai ser a região com maior quantidade de pregas em sua mucosa. Em consequência disso, o lumen dele vai ficar reduzido no volume e vai se registrar a esses espaços delgados entre as pregas. Algumas das pregas elas vão ser situadas na região mais lateral da tuba e vão se estender em direção ao ovário. Vão constituir o chamado fímbrias da tuba. A parte mucosa do infundíbulo ela é revestida por um epitélio simples colunar também, mas esse epitélio é formado por células ciliadas e células não ciliadas. Na figura B, a gente tem o istmo, que é o segmento medial estreito da tuba adjacente ao útero. A única diferença dele é que ele vai ter uma redução do número de pregas em relação ao infundíbulo. Pronto, é isso. Pode passar.
Bom dia, meu nome é Luísa e eu vou falar sobre a histologia do útero. Como a gente já viu o útero na parte anatômica, né? A gente sabe que o útero, ele vai abrigar a mórula e é onde vai ocorrer um desenvolvimento embrional e fetal. Aqui nessa lâmina, a gente consegue ver mais precisamente o endométrio, né, na fase proliferativa. A gente consegue ver o epitélio superficial, que está tipo revestindo, e algumas glândulas uterinas. Pode passar. Aqui a gente consegue ver que o útero ele é dividido em 3 camadas. O endométrio é a parte mais interna, é a mucosa do útero, que vai abrigar a mórula, né, que vem a partir da tuba uterina. O miométrio, que é a camada do meio, é a camada muscular espessa, composta de grandes feixes de fibras musculares lisas, que vão ser separadas por tecido conjuntivo e que sofrem uma grande alteração quando há gravidez e também o ciclo menstrual, porque quando há gravidez, esses feixes de fibras musculares, elas vão aumentar de tamanho e após o final da gravidez, né, o parto, algumas voltam ao seu tamanho normal e algumas se degeneram, mas a grande parte volta ao seu tamanho normal, que esse é a grande mágica do músculo liso, né, a capacidade de se regenerar. E embaixo é o perimétrio, que é a camada serosa externa, consiste em mesotélio, uma camada fina de tecido conjuntivo. O endométrio, a gente sabe que ele tem um sistema único de vasos sanguíneos e que é o extrato funcional dele que vai se descamar com a menstruação. Pode passar. Aqui a gente vai ver essas alterações que eu falei que acontecem no endométrio e no miométrio com as fases do ciclo menstrual. Isso que essas 3 fases só vão ocorrer quando não há a implantação do embrião, né? Quando não há a gravidez. As glândulas endometriais são do tipo tubular ramificada simples e o endométrio é revestido por epitélio simples colunar e contém células secretoras e ciliares. Nessa primeira parte, a gente consegue ver a fase proliferativa, que o endométrio está um pouco mais espesso que o normal, mas não tanto. A gente consegue ver aqui mais embaixo, que é tipo um zoom da parte de cima. Na segunda parte é a fase secretora, que as glândulas vão estar mais espiraladas e o endométrio vai estar mais espesso. E é nessa fase que há a secreção de estrógeno e progesterona, né, para preparar o útero para receber a implantação do feto, do embrião. E nessa última parte só ocorre se não houver a implantação, que é a fase menstrual. Como a gente consegue ver aqui embaixo, as células do endométrio, né, elas estão bem espiraladas, não estão num padrão e bem espessas, e a gente consegue ver também alguns parte de sangue, que é quando o extrato basal se descama, que é o que consiste em si a menstruação. Pode passar. Quando há a implantação, né, do embrião, começa a se formar a placenta. A placenta, ela mantém o feto durante a gestação e ela contém uma parte materna, que é a decidua basal, e uma fetal, que é o córeo. Aqui nessa lâmina, a gente consegue ver, né, essa barreira placentária que ela vai separar a parte materna e fetal. A gente consegue ver o cincício trofloblasto aqui em cima e um núcleo, que nesse núcleo vai ser bem importante, né, essas células que vão abrigar algumas gotículas de lipídios, retículo endoplasmático liso e rugoso, ribossomos, e a gente consegue ver a lâmina basal aqui embaixo, né, revestida por tecido conjuntivo. A gente consegue ver os eritrócitos maternos nessa parte esquerda, que vai ser a parte da decídua basal, né? E na parte direita a gente vai conseguir ver os eritrócitos fetais, que é a parte do córeo. Pode passar. E aqui nessa lâmina a gente vai ver que o sangue fetal e o sangue materno, eles não vão se misturar. E a gente consegue ver a parte amniótica, revestida pelo ar aqui, a placa coriônica, aqui mais embaixo, as vilosidades coriônicas, que são os VC, e em VS são as velocidades sanguíneas, né? Os vasos sanguíneos. Aqui nessa parte da direita, a gente consegue ver o tecido conjuntivo, né? Que eu falei que fica pela parte do cincício trofloblasto, que vai separar.
as duas porções da placenta. As vilosidades coriônicas a gente também consegue visualizar aqui, que é a parte mais fetal, e a placa basal aqui embaixo. Essa separação entre a parte materna e fetal da placenta vai ser importante, porque entre ela que vai haver a troca de nutrientes e de gases, né? E também há anticorpos que podem atravessar essa camada e entrar na circulação fetal, ou seja, vem da parte materna para a parte fetal. Só que, como a gente aprendeu em embriologia, essa barreira placentária ela não vai impedir que alguns agentes que podem ser tóxicos invadam a parte fetal, que é o caso do álcool, do fumo, de alguns fármacos, que podem ser os agentes teratógenos que a gente aprendeu em embriologia, que vão ter muitas partes negativas se adentrarem na parte fetal. Pode passar. Bom, pessoal, bom dia. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a vagina. A vagina ela é uma bainha fibromuscular que se estende do colo do útero até o vestíbulo. O vestíbulo ele corresponde à área entre os lábios menores do pudendo. E a parede vaginal ela consiste nas seguintes estruturas: uma camada mucosa mais internamente, uma camada muscular no meio e uma camada externa chamada de camada adventícia. Com relação a essa lâmina aqui, de uma vagina humana, corada de hematoxilina e eosina em pequeno aumento, a gente observa 2 das 3 camadas da vagina, a camada mucosa e a camada muscular. A camada adventícia, a mais externa, ela não é vista. Com relação à camada mucosa, a gente vê que ela possui um epitélio estratificado pavimentoso e tecido conjuntivo logo abaixo, e a camada muscular ela é observada apenas em parte, no qual ela vai consistir em feixes de células musculares lisas de disposição irregular. Aprofundando mais um pouco sobre cada camada, a camada mucosa ela possui numerosas pregas ou rugas transversais, ela é revestida pelo epitélio estratificado pavimentoso e ela possui papilas de tecido conjuntivo da lâmina própria subjacente que projeta-se para dentro da camada epitelial. Nessa lâmina aqui, que é um aumento maior da figura anterior, a gente pode identificar o epitélio estratificado pavimentoso, uma camada única de células basais e 2 a 3 camadas de células em processo de diferenciação com o citoplasma eosinófilo. A gente também pode ver o limite entre o epitélio e o conjuntivo, graças a essas pequenas células da camada basal agrupadas. E nessas setinhas aqui, a gente vê estruturas isoladas circundadas por epitélio. Antes de passar para a próxima camada, eu gostaria de fazer 2 observações. A primeira é que no epitélio ele não ocorre queratinização, embora possa ser encontrado grânulos de queratina nas células superficiais. E a segunda observação é que, apesar do citoplasma das células acima da camada basal eles permanecerem vazios, existem núcleos, sim, em toda a extensão do epitélio. O que acontece é que essas células são preenchidas com grandes depósitos de glicogênio e são perdidos durante o processo de fixação. Agora, falando um pouco sobre a camada muscular, ela é organizada em duas camadas entremeadas de músculo liso, algumas vezes indistintas, a camada longitudinal externa e a camada circular interna. A camada externa ela é contínua com a camada correspondente do útero e é muito mais espessa que a camada interna. Nessa prancha aqui, a gente pode novamente identificar o epitélio estratificado pavimentoso, a camada de tecido conjuntivo logo abaixo. Esse retângulo aqui, ele delimita uma porção do epitélio e das papilas de tecido conjuntivo. E com relação à camada muscular, a camada externa, ela geralmente tem uma disposição longitudinal, enquanto a camada interna, ela costuma ter um arranjo circular. A gente também vê aqui a presença de vasos sanguíneos no tecido conjuntivo. E, por fim, a gente mostra um pouco sobre a camada adventícia. Ela é organizada em uma camada interna de tecido conjuntivo denso adjacente à muscular e uma camada externa de tecido conjuntivo frouxo que se mistura com a adventícia das estruturas circundantes. A camada interna ela vai conter numerosas fibras elásticas
que contribui para a elasticidade e a força da parede vaginal. E a camada externa ela vai conter numerosos vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Bom dia, gente. Eu me chamo Eduarda e agora eu vou falar um pouco aqui sobre a genitália externa. Bom, a gente consegue observar aqui na imagem diversas estruturas, né, que compõem aí a genitália externa. A gente consegue observar aí o monte pubiano, os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. Essa parte aí do vestíbulo, do bulbo vestibular e as glândulas vestibulares, ela vai corresponder aí a essa área mais interna, né, margeando aí os pequenos lábios, e é aí que a gente encontra a abertura aí da vagina e da uretra. Bom, a genitália externa feminina, ela também pode ser chamada de vulva, e ela vai ser composta por um epitélio estratificado pavimentoso. Sobre o monte pubiano, esse monte pubiano ela é uma proeminência arredondada aí sobre a sínfise púbica formada por tecido adiposo subcutâneo. E como a gente consegue observar, ela é toda recoberta por uma camada de pelos pubianos. Em relação aos grandes lábios, elas são duas grandes pregas longitudinais aí na pele que se estende a partir do monte pubiano e formando aí os limites laterais da fenda urogenital. Os grandes lábios, ela vai conter uma camada fina de músculos lisos e uma grande quantidade de tecido adiposo subcutâneo. Essa superfície externa, assim como o monte pubiano, ela vai ser toda revestida por pelos púbicos. A sua superfície interna, ela é lisa e desprovida de pelos, e a gente consegue observar a existência de glândulas sebáceas e sudoríparas em ambas as superfícies. Em relação aos pequenos lábios, ela também vai consistir em um par de pregas de pele desprovida de... Só que, diferentemente dos grandes lábios, ela vai ser totalmente desprovida de pelos e vai margear essa área do vestíbulo. No centro do tecido conjuntivo de cada prega, ela vai ser totalmente desprovida de gordura, porém a gente consegue observar inúmeros vasos sanguíneos e fibras elásticas delgadas, além também como a existência de glândulas sebáceas aí no estômago. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens de cortes histológicos aí. Nessa primeira imagem, a gente consegue observar o tecido escamoso estratificado queratinizado, que é o que compõe essa área da vulva, né? E nessa imagem de baixo, a gente vê o tecido adiposo subcutâneo, que é o que forma a área do monte pubiano. Pode passar. Bom, aqui a gente tem os cortes histológicos dos grandes lábios e dos pequenos lábios. Aí nessa primeira imagem, que são os grandes lábios, a gente consegue ver aí, como na imagem já demarcada, aí sinalizado por EP, que é a parte do epitélio não queratinizado, né? Essa marcação em GS quer dizer as glândulas sebáceas, né? Ela está apontando aí para suas estruturas, assim como também a gente tem a presença de ductos sebáceos, marcados ali em DE. A gente consegue observar duas, uma mais em cima e outra ali na extremidade mais de baixo. Assim como também na imagem, a gente consegue ver essas setas, que indica os vários feixes de músculo liso que vai estar espalhado por essa estrutura. Na imagem ao lado, a gente consegue observar os pequenos lábios e como na própria imagem ela já identifica, a gente consegue ver ali vasos sanguíneos, alguns nervos, as glândulas sebáceas e ali na parte mais acima a gente consegue ver ali o epitélio, as papilas profundas, entre outras estruturas. Pode passar. Bom, temos também o clítoris, né? O clítoris, ele é uma estrutura erétil homóloga ao pênis do homem, né? E o seu corpo, ele vai ser composto por dois pequenos corpos eréteis, né? Que são os corpos cavernosos. A gente consegue aí observar na imagem esses corpos cavernosos. A glândula do clitóris, ela vai ser um pequeno tubérculo arredondado de tecido erétil. E sobre ela, a gente vê uma pele muito fininha que vai formar um prepúcio, o que contém inúmeras terminações nervosas sensoriais, né? E toda essa estrutura, ela vai ser recoberta por um epitélio estratificado pavimentoso. Essa glande aí do clitóris, ela vai medir cerca de 0,5 centímetro, porém, quando ela é estimulada, ela pode chegar a medir 2 centímetros, né? Como eu já tinha dito, é uma área de grandes terminações nervosas que pode chegar a possuir mais de 8.000 delas.
E a sua função, basicamente, é promover o prazer feminino, né? É um órgão destinado já exclusivamente para isso. E na imagem ao lado, a gente consegue observar um corte histológico dessa área, em que na imagem estão identificadas várias das terminações nervosas que ela possui. Bom, temos também o vestíbulo da vagina, né? O vestíbulo da vagina, ela vai ser revestido por um epitélio estratificado pavimentoso, né? Como a gente já pode observar aqui no corte histológico aí na primeira imagem. E nesse vestíbulo da vagina vai ter numerosas glândulas sobre ela. A gente consegue observar as glândulas menores do vestíbulo, né, que também são conhecidas como as glândulas de Skinner, que elas vão ser encontradas principalmente ali na área do clítoris e ao redor do ósito externo da uretra. E também temos as grandes glândulas, né, as glândulas vestibulares maiores, que são conhecidas também como as glândulas de Bartholin, que, por sua vez, a gente consegue encontrar ela ali na parede lateral do vestíbulo, posteriormente ao bulbo vestibular. Acontece que essas glândulas de Bartholin, ela, por vezes, ela pode se tornar obstruída e, geralmente, ficando dilatada e totalmente preenchida por uma secreção produzida pela própria glândula. Essa condição, ela é chamada do cisto de Bartholin, né, que ela pode se infectar em poucos dias, causando vermelhidão, um andor e um inchaço dos grandes lábios. Para o seu tratamento, geralmente exige uma cirurgia, né, com drenagem ou uma excisão completa. Pode passar. Bom, e por fim, é importante a gente mostrar que por toda essa genitália externa possuem diversas terminações nervosas, né? E dentre elas a gente consegue destacar aí os corpúsculos de Meissner e os corpúsculos de Pacini. O corpúsculo de Meissner, elas são particularmente ali abundantes sobre essa pele do monte pubiano e ali nos grandes lábios. Elas são componentes do sistema receptor sensorial e são mecanorreceptores de tato e de vibrações. Vai se situar ali no interior das papilas dérmicas da pele, né, como já a própria imagem mostra, e ela consta de grandes células alongadas conectadas a diversas terminações nervosas amielínicas, que vai ser totalmente revestida por um tecido conjuntivo. E os corpúsculos de Pacini, elas vão estar distribuídas ali mais nas camadas mais profundas ali do tecido conjuntivo e são encontrados principalmente ali também nos grandes lábios, em associação ao tecido erétil. Os seus impulsos sensoriais, a partir dessas terminações nervosas, ela vai desempenhar um papel muito importante na resposta fisiológica durante a excitação sexual. Como a gente consegue ver na imagem, são formadas uma série de lâminas delgadas, né, que se assemelham a uma cebola. Né? E no centro de cada uma delas, como apontado aí pelas setas, existe as terminações nervosas amielínicas, né? Ambos os corpúsculos, eles vão ser recobertos por uma camada de tecido conjuntivo. E entre eles, a gente consegue ver algumas estruturas nervosas. E é isso. Bom, pessoal, falando um pouco sobre as glândulas mamárias, elas fazem parte do sistema reprodutor feminino, já que elas têm função de nutrir o recém-nascido, né? E cada glândula dessa, ela vai consistir em 15 a 25 lóbulos de glândulas tubo-alveolares compostas, cuja função é justamente secretar o leite para nutrir os recém-nascidos, e cada lóbulo ele é separado do vizinho por tecido conjuntivo denso e muito tecido adiposo, como vocês veem aqui nessa imagem. Essa glândula ela é, na realidade, uma glândula individualizada que contém o seu próprio ducto excretor, o ducto galactóforo. Nessa lâmina abaixo, a gente consegue identificar o lóbulo, o ducto galactóforo, com a presença de muito tecido adiposo e o tecido conjuntivo. Com relação à puberdade, antes dela, as glândulas mamárias são compostas de porções dilatadas, os seus galactóforos e várias ramificações deles, que são os ductos galactóforos. Já durante esse período, as mamas elas aumentam de tamanho e desenvolvem um mamilo proeminente. A gente sabe que em meninos as mamas elas permanecem normalmente planas.
Nessa imagem, uma representação, a gente consegue identificar os seios galactóforos aqui e suas ramificações, que são os ductos galactóforos. Já na mulher adulta, a estrutura característica da glândula, o lóbulo, ele desenvolve-se a partir das extremidades e os menores ductos, e um lóbulo ele consiste em vários ductos intralobulares que se unem em um ducto interlobular terminal. Nessa representação aqui, a gente consegue identificar o ducto menor com o lóbulo na sua extremidade, e esse ducto se une aos outros e forma o ducto maior. Já com relação a essa lâmina aqui abaixo, cada lóbulo ele vai ser imerso em tecido conjuntivo intralobular frouxo e muito celularizado, como vocês estão vendo aqui na imagem, e sendo que o tecido conjuntivo interlobular que separa os lóbulos, ele é mais denso e menos celularizado. Com relação aos ductos galactóforos, as aberturas externas deles são revestidas por epitélio estratificado pavimentoso. Esse epitélio ele bruscamente se transforma em estratificado colunar ou cuboide nos ductos galactóforos, e os ductos galactóforos são revestidos por epitélio simples cuboide, envolvido por células mioepiteliais. Essas células mioepiteliais são muito importantes porque elas são células de músculo liso que se contrai pela presença de ocitocina, e isso faz com que o leite seja ejetado nos ductos. Nessa lâmina, a gente consegue ver o epitélio e as células mioepiteliais agregadas a ele. Uma outra estrutura importante é os mamilos. Os mamilos eles têm forma cônica, pode ser rosa, marrom claro, marrom escuro. E externamente, ele é coberto por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, contínuo com o da pele adjacente. O epitélio do mamilo ele repousa sobre uma camada de tecido conjuntivo rico em fibras musculares lisas. Essas fibras elas estão dispostas circularmente ao redor dos ductos galactóforos mais profundos e paralelamente a eles quando eles entram no mamilo. Nessa imagem acima, essa é uma representação para diferenciar o mamilo da auréola. E com relação à lâmina, a gente consegue identificar o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, com a presença de queratina, algumas glândulas sebáceas, a presença do tecido conjuntivo rico em fibras musculares lisas, a presença de colágeno, e aqui é uma representação da pele do mamilo. Bom, sobre as glândulas mamárias durante a gravidez e a lactação, nesse período, as glândulas mamárias ela vai sofrer um intenso crescimento durante a gravidez por ações cinéticas de vários hormônios, né? Principalmente ali os estrógenos, a progesterona, a prolactina, dentre outros. E uma das ações desses hormônios é o desenvolvimento dos alvéolos nas extremidades dos ductos interlobulares terminais. Esses alvéolos são conjuntos esféricos ou arredondados, né, de células epiteliais que são estruturas ativamente secretoras do leite, né, durante a lactação. A gente consegue ver aqui nessa imagem aqui da lateral as duas formas das glândulas mamárias. Numa primeira aqui mostrando ela inativa, né, que na ausência da gestação, o sistema de ductos ele vai ser inativo. Aqui, durante a gestação, os alvéolos eles vão se proliferar nas extremidades dos ductos e vão se preparar para a secreção do leite. Já durante a lactação, esses alvéolos eles vão ser completamente diferenciados e a secreção do leite ela é altamente abundante. A gente consegue ver assim a diferença entre as duas imagens, né? A de cima, quando ela está inativa, e a de baixo, quando ela está ativa, né? Com a presença desses diversos alvéolos. Nessas figuras ao lado, a gente consegue ver os cortes histológicos da mama nesses dois momentos. Nesse primeiro, quando a glândula está inativa, né, a gente consegue observar aí esses ductos galactóforos imersos, totalmente revestidos por esse tecido conjuntivo, né? E na imagem ao lado é um corte histológico da mama já ativa, né? Quando ela está nesse período da lactação.
a gente consegue ver demarcado em A esses números alvéolos, né? E dentro desses alvéolos, demarcados por essas setinhas, a gente consegue ver algumas secreções no interior desses alvéolos, né? Em relação a esses alvéolos, existem de 4 a 6 células mioepiteliais de forma estrelada que envolve cada um deles, né? E elas se localizam entre as células epiteliais alveolares e a lâmina basal do epitélio. E quando a mulher está na fase da lactação, essa quantidade de tecido conjuntivo e adiposo ela vai diminuir consideravelmente. Após que a amamentação cessa, né, quando acaba esse período, a maioria desses alvéolos desenvolvidos durante a gravidez, ela vai sofrer uma degeneração por apoptose e ela vai voltar ao seu estado inicial, né, quando ela está de forma inativa. E após a menopausa, vai ocorrer uma involução dessas glândulas mamárias, em consequência da diminuição da produção regular dos hormônios sexuais. E essa involução, ela vai ser caracterizada por uma redução do tamanho e a atrofia dessas porções secretoras, até mesmo dos ductos. E é isso. Bom, falando agora um pouco sobre o exame Papa-Nicolau, é um teste convencional que as células são colocadas em uma lâmina de vidro, sendo fixadas e coradas com a combinação de corantes. As células são inspecionadas usando microscopia de luz para identificar anormalidades, como alterações de características morfológicas ou nucleares. As características citoplasmáticas indicam um grau de diferenciação celular. Quando as células são alteradas, elas podem mostrar diferenças em sua quantidade, forma ou coloração, como tem na imagem aí histológica de um corte. O núcleo indica se a célula está normal, saudável ou se está sofrendo alterações inflamatórias, pré-neoplásicas e até mesmo neoplásicas. Pode passar, por favor. Esse exame pode apresentar também limitações quanto à sensibilidade e reprodutividade, com altos índices de amostras insatisfatórias, como podemos observar nessa imagem. Nessa figura, é possível observar limitações técnicas associadas ao método de citologia convencional. Na figura A, tem-se excesso de leucócitos na amostra, na B, excesso de bactérias na amostra, na C, excesso de hemácias e na D, excesso de mucosa. De muco, quer dizer. E é isso. Aqui estão as referências. Bom, pessoal, a gente aqui tem as referências e a gente agradece a atenção de todo mundo e até a próxima.